Ei, turma, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai estar dando início, continuidade na realidade, às nossas aulas de saúde da mulher. Na aula passada a gente, conseguiu compreender direitinho como é que, funciona o órgão genital da mulher, os hormônios, alguns métodos anticoncepcionais, planejamento familiar, a assistência de enfermagem voltada à concepção e à anticoncepção. Então hoje a gente vai estar dando continuidade e vamos estar falando acerca do desenvolvimento fetal, E em seguida a gente vai estar falando sobre o pré-natal, um acompanhamento de pré-natal, tá bom? Então, para a gente dar início à nossa aula de desenvolvimento fetal, a gente vai ter que estar falando sobre como tudo se inicia, como é que é gerado um feto, um bebê. Na realidade, tudo vai começar lá na junção do gameta, lá na fecundação, que é a junção do gameta feminino com o gameta masculino, que é a junção do espermatozoide com o óvulo, entendeu? O que acontece? A gente viu sobre o nosso ciclo, no caso das mulheres, o ciclo menstrual, A cada mês, a cada 28 dias, a gente tem um ciclo. E no 14º dia do nosso ciclo, o nosso corpo, o nosso ovário amadurece um óvulo, isso em questão hormonal, que eu expliquei também. Vai amadurecer um óvulo e esse óvulo vai estar lá na tuba uterina, a fim de ser fecundado por um espermatozoide, a fim de encontrar o espermatozoide. Se ele não for fecundado, vai haver a menstruação. Se ele for fecundado, vai acontecer, uma gestação. Então, lá na tuba uterina, vamos supor que aconteceu essa fecundação. O óvulo fecundou, o espermatozoide. Aí a gente vai estar dando continuidade agora falando o que vai acontecer após esse encontro, após essa fecundação. Aí nesse slide aqui agora, vocês conseguem compreender melhor como é que isso vai acontecer, que está demonstrado, todo o órgão genital feminino, o órgão reprodutor feminino. Aí vocês conseguem ver a vulva, a vagina, conseguem ver o útero, os ovários e a tuba uterina e todo o processo que o óvulo vai percorrer até o momento da nidação. Nidação, para quem não sabe, é o momento de implantação, do blastocisto, que é o neném, na parede do útero, tá bom? Vamos começar ali no ovário, tá vendo? Vocês conseguem compreender ali no ovário o processo de maturação do óvulo como um todo, Então o corpo lúteo tá ali. Vocês conseguem compreender ali direitinho, O óvulo, ele foi maturado, foi amadurecido e foi para a tuba uterina, Quando o óvulo está maduro, ele é chamado de ócito secundário. Então, se em alguma literatura vocês verem, falando sobre ócito primário, ócito secundário, está se referindo ao óvulo, ou folículo ovariano. Então, ali na tuba uterina, ele se encontrou com o espermatozoide, ou seja, ele foi fecundado, aconteceu a fertilização. A partir do momento que esses dois gametas se juntam, vai dar início a um processo de multiplicação de células, Ele vira 2 células, que vira o zigoto, Ali em cima está demonstrando na imagem. Aí vai esses estágios de células se multiplicando, é chamado de clivagem. São células que se multiplicam, E a partir do momento em que ele chega ali, numa determinada quantidade de células, ele, geralmente a partir de 72 horas, ele vira uma mórula, que é mais ou menos esse nome é proveniente que ele se assemelha à amora, literalmente, ela é cheia de gominhos, Ou seja, é mais ou menos isso, vai ficar cheio de células. Então, ele virou uma mórula, depois disso vai virar um blastocisto, Depois disso ele vai ser implantado na parede do útero. Então, esse é o processo que vai estar acontecendo, que eu expliquei bem resumidamente para vocês. Eu não vou estar afundando, nesse assunto. É um processo bem simples que vocês já estudaram também. Então, assim, o óvulo amadureceu, foi para a tuba uterina,
Da tuba uterina, ele encontra com o espermatozoide. De lá da tuba uterina, ele migra para o útero para ser fecundado, né? Lá no útero, que no caso é no endométrio, que é a parede que reveste o útero, lá esse blastocisto, esse bebezinho vai ser fecundado ali. Vai acontecer o processo de nidação. Nidação se chama a implantação do blastocisto. E a partir do momento que aconteceu, né, a nidação, a gente vai estar contando as semanas, no caso a semana do bebezinho, né, que é o processo de desenvolvimento, né, fetal como um todo, que a gente acompanha por semanas, né, não necessariamente meses, igual muitas pessoas falam, a gestação da mulher é 9 meses, é 8 meses, não, questão, né, de enfermagem, a gente acompanha por semanas, tá? E a gente vai estar falando isso também no decorrer do curso inteiro, vocês vão conseguir compreender. Então aqui a gente vai estar falando na primeira semana ali, o óvulozinho, né, o embriãozinho ali, fecundou, né, grudou na parede do útero, se implantou, nidou, são os nomes que a gente pode estar usando, na parede do útero. Vai acontecer o quê? Na primeira semana, é o processo de fecundação como um todo, né? Juntamente com as clivagens até a implantação do endométrio, né? Ou seja, o óvulozinho foi fecundado até o momento que ele migra e vai para o útero. Esse é o momento, né? Que é o período embrionário, que vai acontecer na primeira semana. A partir da segunda, terceira semana, começa, né? Começa a acontecer vários eventos morfogenéticos, né, que é caracterizado pela formação dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos do neném vai começar a se formar, né, vai começar a formar a linha primitiva da notocorda, da neurulação e das 3 camadas germinativas, que a partir daí todos os tecidos e órgãos embrionários vão começar a se desenvolver, entendeu? Ou seja, tudo de uma forma primitiva se inicia nessa terceira semana. Aí a gente vai, né, lá para a 4ª a 8ª semana. O que vai acontecer nesse tempo de 4 a 8 semanas, que geralmente, né, é o período de 1 a 2 meses. Nesse tempo, gente, o corpinho do neném já vai começando a tomar forma, né? Os órgãos dele tá começando a se formar, né, a partir das 3 camadas germinativas que eu falei no slide anterior. E vai começar a se desenvolver as estruturas, a aparência do embrião, né, vai sendo alterada. E realmente, né, a partir desse momento, a gente consegue perceber que ele vai começar a tomar forma de um humano. Já não é mais aquela coisinha, né, parecendo um emaranhado de células. Ele já começa a tomar forma. E aqui nesse slide a gente consegue compreender melhor, que eu vou estar falando mais detalhadamente sobre cada semana por si. Né, na 4ª semana já vai começar a aparecer os brotos dos membros, né, os brotinhos do bracinho, das perninhas, o cordão umbilical começa a tomar forma, né, vai iniciar os batimentos do coração de maneira primitiva, não é um coração formado que bambeia sangue, aquela coisa toda, é de uma forma primitiva. Eu vou estar mostrando o vídeo para vocês, né, assim que acabar esse vídeo aqui. Eu tô mandando para vocês um link para vocês, né, ver, que é melhor a gente ver do que apenas, né, tá falando. O coraçãozinho dele batendo. E na 5ª semana aparece já o cérebro, começa a formar o cerebelo, né, os rins, a cabeça dele fica, né, você vai perceber que a cabeça desse bebezinho já vai estar bem grandinha, né, com aquela cabeçona e o corpinho pequeno. O rosto, né, já vai tomando face, né? Os lábios aparecem também na 6ª semana, os olhos, nariz, os dedos, cotovelo, as orelhinhas já começam a formar na 6ª semana. Na 7ª e 8ª, né, você começa a perceber que ele já é um ser humaninho, né, formado ali. Mas os órgãos ainda não estão completamente formados, mas você consegue, né, olhar, que eu vou mostrar aqui agora uma imagem para vocês vão conseguir distinguir, diferenciar como que ele fica mais parecido com o ser humano. Olha aí, mais ou menos uma imagem 3D para vocês, né, conseguir ver. Tá vendo a diferença da 3ª semana para a 8ª semana? A 3ª semana ele parece ali, né, uma placentinha, uma coisinha bem, como é que eu posso dizer?
o início de tudo. Poderia ser assim, um animal, poderia ser qualquer outro animalzinho. Mas você não fala que aquilo ali é um embrião de 3 semanas de um ser humano, entendeu? Aí na quarta semana, quinta, na sexta, na sétima semana você já bate o olho e você fala, você vê as mãozinhas, os pezinhos, né, que fala, realmente ali é um ser humaninho. Ali a costelinha, né, formando os brotos, né, dos bracinhos, a orelhinha, do olhinho. E agora a gente vai falar sobre o período fetal, porque o período embrionário é o período da primeira semana até a oitava semana, né, que é uns 2 mesinhos ali. A partir da nona semana até o nascimento é caracterizado pelo período fetal. Tudo começando a se formar até na oitava semana. Como uma gestação geralmente ela é formada por cerca de 40, 41 semanas, entendeu? É o ideal para o neném nascer 40, no máximo 41 semanas. É a data, né? É a quantidade de semanas que o neném já vai estar formado, já está pronto para nascer. Não mais que isso. Pode acontecer de o neném nascer de 39 semanas, o neném vai estar formadinho, vai estar ok. Mas o ideal é isso aí. E aqui a gente vai estar vendo, né, alguns destaques, né, de semana por semana, do que vai estar acontecendo, né, nesse período fetal. Da nona semana até a 12ª, o coraçãozinho dele já vai estar todo formado, né? Já vai ter uma diminuição da cabecinha dele em relação ao corpo, né? O sistema gastrointestinal, os órgãos, né, ali do estômago, né, do intestino dele como um todo, né, já vai estar já vai estar meio desenvolvido. A genitália externa do feto ainda parece um pouco diferente, né? Você não consegue ainda identificar, pelo menos nas outras não, você não consegue ainda saber se é menino ou se é menina. Mas ela lá para do finalzinho da 12ª semana, em alguns casos, a gente já consegue, né, identificar o sexo do neném. Na 13ª até a 16ª, o crescimento, né, já é extremamente rápido, principalmente no corpo, e a diferenciação visível dos órgãos genital. Aí você já tem certeza se é um piu-piu ou se é uma periquitinha. E na 17ª até a 20ª semana, a gente vai estar percebendo já os movimentos fetais. A gente já vai conseguir auscultar os batimentos cardíacos do nenenzinho, né? Os batimentos dele a gente já consegue escutar. Na 20ª semana surgem lanugem e os cabelos. Professora, o que é lanugem? Lanugem é aqueles pelinhos bem fininhos que aparecem no corpo. Até muitas pessoas ainda têm uma lanugenzinha no rosto, as mulheres, né? É aqueles pelinhos bem fininhos que nascem no corpo da criança, que nascem no corpo do ser humano, na realidade. E a pele dele vai estar coberta com vernix caseoso, a maioria deles vão estar. O que é isso, professora? Vernix caseoso é uma espécie de tipo um sebo que vai estar cobrindo a pele dele. Eu vou estar mostrando para vocês um vídeo de um parto, então vocês vão conseguir ver o neném saindo todo encebadinho, com as coisas brancas grudadas na pele, aquilo é chamado de vernix caseoso. E aquilo ali serve mais para proteção, né, da pele do neném. Então, quando nasce, ele vai saindo aos poucos. Você não precisa ficar dando banho, esfregando ali a pele do menino para sair o vernix, não. Entendeu? Mas a pele dele já vai estar com isso já. Com 21, né, a 24 semanas, os órgãos dele já vai estar todo formadinho, assim, por fora, todo formado. Só que ele ainda não consegue viver, porque eles não estão maduros, entendeu? Principalmente o sistema respiratório, né? Se o sistema respiratório não funciona, não está pronto ainda, então ele não vai saber respirar sozinho. Da 25ª à 28ª semana, o feto já é capaz de sobreviver se ele nascer prematuro, se bem que ele é extremamente prematuro, né, com a data dessa, mas porque os pulmões dele já vão estar desenvolvidos, o coração já bate, o mal desenvolvido, ele já consegue chorar, o sistema nervoso central dele já está maduro, né? Mas ele vai nascer bem pequenininho, com algumas dificuldades, bem debilitado, mas ele consegue nascer e viver prematuro. Da 29 até 32 semanas, o corpo dele ainda está bem magrinho, né? Ele já consegue escutar a mamazinha contar a história fora do útero, consegue ouvir a voz do papai, da mamãe, vovô, vovó, titio, titia, entendeu? Então, com essa semana aí, é bom vocês conversar, contar a história, cantar, que ele já vai estar começando, né,
a ouvir. De 33 até 36 semanas, o corpo dele se enche com depósito de gordura, ou seja, os órgãos já estão maduros, agora o que ele precisa fazer é tomar forma, ficar mais gordinho, mais rechonchudinho, ele começa a criar, né, a gordura mesmo do seu corpo. E com 37 a 40 semanas, todo o seu sangue já forma na medula óssea, o pulmão dele já está 100% maduro, né? O pulmão dele também já está com produção de surfactante suficiente, os ossos mais firmes, os órgãos genitais formados e maduros, ou seja, de 37 a 40 semanas são as datas, né, ideais para o nascimento da criança, tá bom? Não antes e nem depois. É a data ideal, 40 semanas, tá bom? No máximo 41 semanas. Se completou 41 semanas e a mulher não pariu ainda, não sentiu a dor de ter normal, caso ela queira ter um parto normal, ela já tem que correr pro hospital para a gente intervir com a cesariana. E nessa imagem aqui eu só coloquei apenas um comparativo, né, para vocês terem noção mais ou menos do tamanhozinho que ele fica até o tamanhozão que ele fica com 40 semanas. Após, né, após ele completar 40 semanas, né, logo a mamãezinha já vai estar sentindo as dores do parto. Aí é a hora dele nascer, seja ele por parto cesariano ou seja ele por parto normal. Mais à frente a gente vai estar falando sobre parto, sobre tipos de parto, sobre posição do neném intraútero, né? Então isso vai ser uma aula para um segundo momento. Até o momento agora a gente vai estar falando sobre o desenvolvimento fetal, sobre as alterações que acontecem, né, nesse período. E a seguir agora a gente vai estar dando início ao pré-natal, ou seja, o que o enfermeiro vai fazer, a assistência que ele deve prestar à gestante como um todo, entendeu? E depois disso a gente está falando sobre os tipos de parto, sobre, né, o nascimento dele. Agora a gente vai estar falando um pouco sobre o pré-natal. O que é um pré-natal, professora? Bom, galera, o pré-natal, né, é um acompanhamento que a gente realiza com as gestantes, né, que a equipe de enfermagem como um todo faz. É uma atribuição do enfermeiro, na realidade, realizar uma consulta de pré-natal. Mas um técnico de enfermagem, ele deve estar instruído, ele deve estar munido de informação sobre as alterações que acontecem com o corpo da mulher, entendeu? Porque ele tem que prestar uma assistência, ele tem que dar uma informação, ele tem que saber educar essa mulher. Ele é o técnico de enfermagem que disponibiliza, às vezes, medicação, que vacina, que está ali, né, no posto de saúde ou numa maternidade, que tem esse cuidado direto com a paciente gestante. Então ele tem que saber de tudo, né, que ela pode estar passando, qualquer alteração, né, que possa passar despercebido ao olhar de um médico, ao olhar de um enfermeiro. Então o técnico de enfermagem ele faz parte da equipe de enfermagem e seria inviável a gente colocar um técnico de enfermagem, seja ele numa maternidade ou no PSF, se ele não saber, não tem nem noção do que é um pré-natal, não tem nem noção das alterações que acontecem com o corpo da mulher, entendeu? Então, assim, vocês precisam saber o que é um pré-natal, para que ele serve, né? E as consultas de enfermagem, a assistência prestada pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem com a gestante, os cuidados que devem ter. Então, vocês vão estar, né, sabendo agora nessas aulas. Então, como eu falei, né, o pré-natal é um acompanhamento realizado pelo enfermeiro a fim de rastrear doenças precocemente, né, acompanhar o crescimento do feto, prevenindo diversas situações que possam interferir no desenvolvimento adequado do bebê, diminuindo também a mortalidade materna e neonatal. Ou seja, se a gente prestar um acompanhamento adequado, certinho, né, a gente consegue identificar doenças precocemente na gestação que futuramente pode impedir que essa gestação prossiga com saúde ou que o neném nasce com saúde. E a gente, né, que é enfermeiro e técnico de enfermagem, a gente trabalha com prevenção, né? Esse é o nosso forte, é prevenir para que não aconteça. Então a gente conseguindo, né, realizando teste rápido, né, seja ele de qual forma seja feita, a gente consegue identificar, rastrear doenças, ver doença genética que pode acontecer com a mãe ou com o bebê, e a gente identificando esses tipos de doença antes,
a gente consegue prevenir um problema maior ou até mesmo uma mortalidade materna ou neonatal. Quando eu falo mortalidade materna, eu me refiro à morte da mãe, porque antigamente vocês viam muitas mãezinhas morrerem no parto. Vocês viam, né? Ah, morreu de quê? Morreu de parto. Antigamente o parto só era feito por parto normal, não existia parto cesariano. Então, a mulher que não conseguia, não tinha passagem, ou seja lá outra justificativa para ela não conseguir ter um parto normal, ou ela tinha o parto normal ou ela morria de parto, né? O neném morria lá dentro e ela morria junto, entendeu? E hoje já existe tipos de parto diferentes, existe, né, acompanhamento como um todo. A gente consegue identificar até o sexo do neném, saber certinho. A gente consegue isso, né, com o pré-natal. Por isso que ele é de extrema importância para todas as mulheres. Isso a gente tem que colocar na cabeça de todo mundo, independente da idade da mulher. Ela tem que realizar o pré-natal, para a gente conseguir identificar uma possível doença antes, para a gente conseguir tratar e garantir, né, a saúde do neném no decorrer da gestação e assim que ele nasce. E o principal objetivo, né, desse acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, né, saudável, permitindo um parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde da mãe e para a saúde do neném, entendeu? Sem impactos psicossociais, né, na vida da mãe, como que assim, a gente vai estar realizando atividades educativas e preventivas com essa mãezinha, a gente vai estar ensinando para ela todo o cuidado que ela deve ter com ela durante a gestação e cuidados com o RN após o nascimento, né? O que é cuidados? Evitar ingerir tipos de alimentos, evitar bebidas alcoólicas, evitar tipos de exercícios, entendeu? Que é certo que a mulher grávida, ela não tá doente, entendeu? Mas ela tá grávida. Como que eu vou colocar uma mulher gestante de 8 meses para trabalhar capinando roça, né, debaixo de sol, subindo em árvores, andando de bicicleta, seja lá qual for o esforço físico que ela for fazer, entendeu? Dependendo do caso da mulher, ela não pode fazer esse tipo de esforço, ela não pode fazer esse tipo de exercício, entendeu? Aí vem você e me fala, professora, minha avó teve 25 filhos, trabalhava na roça, comia farinha com açúcar e teve os filhos dela, criou e tudo nasceu saudável. Ótimo, excelente. Antigamente as coisas não são como hoje. A gente tem que entender. A alimentação de antigamente não tinha esse tanto de industrializado, não tinha esse tanto de coisas cancerígenas, entendeu? Então a vida de antigamente era muito mais natural, as coisas poderiam acontecer de forma natural. Hoje não são assim, isso a gente tem que entender. Então tudo que a gente puder fazer para prevenir, né, para evitar uma possível complicação com a vida dessa gestante, a gente vai estar fazendo, né? Então assim, a gente vai acolher a mulher desde o início da gravidez, porque nesse início acontecem muitas mudanças físicas e emocionais na vida dela. Cada mulher vivencia isso de uma forma diferente. Isso fica também, né, muito ligado à questão da idade, a idade da gestante. Imagina aí uma gestante de 12 anos, a gestante de 13 anos, como é o turbilhão de coisas que está passando na cabeça dela, porque ela vai receber julgamentos de diversas pessoas, né, pai, a família, todo mundo olhando torto, falando, né, alguma coisa com ela, que ela não deveria, que não deveria. Aí fica aquela coisa, situação, meu Deus, como é que eu vou criar uma criança? Eu não tenho emprego, não tenho casa, não tenho nada. Então assim, ela vai sofrer uma mudança emocional gravíssima. Outra coisa também é a forma física, que ela vai estar ali novinha, os seios vão crescer muito, a barriga vai desenvolver, vem as estrias, vem celulite, vem enjoo, vem tudo. Então assim, isso é uma situação extremamente delicada para a vida da mulher. Tem pessoas que fazem vista grossa, que olham, mas eu tive meus filhos com 15 anos, parei, todo mundo, não tô nem ligando para isso. Mas a gente tem que entender que nem todo mundo é igual. Tem pessoas que são diferentes, tem pessoas que vivenciam as coisas, essas situações de formas diferentes. E isso a gente deve respeitar, porque nós somos profissionais de saúde e a gente vai ter que acolher essa gestante, seja ela com 12 anos, seja ela com 50, 60 anos de idade, entendeu?
Quanto mais cedo uma gestação acontece na vida da mulher, ou mais tarde, isso tem os seus riscos, entendeu? Independente, tem os seus riscos. Claro que a mulher tem uma idade reprodutiva, né? A partir, né, de 20 a 30 anos. É uma idade bacana você ter um filho. Seu corpo está preparado. Mas com 12 anos, tipo, mal iniciou a menarca. Mal seus seios desenvolveram. Mal o seu útero e seus órgãos, né, estão desenvolvidos, mas você não tem preparo físico para receber uma gestação, muito menos psicológico. Então, a gente como profissional de saúde conseguir, né, parar e olhar, se botar no lugar daquela gestante, a gente consegue, né, dispor para ela uma assistência que ela precisa. A gente nunca deve julgar, nunca mesmo, porque a gente não é igual a todo mundo, aquelas pessoas não são igual a gente, tipo assim, em questão de pensamento, entendeu? Você pode encarar uma gestação, né, de você ser jovem de forma tranquila, né, nem ligar, mas a gente não sabe, né, vai que essa menininha futuramente ela queira abortar, matar uma criança, ou ela desenvolva depressão pós-parto, ou seja, né, enfim, são N situações que pode acontecer com a vida dessa menina, quanto mais a gente conseguir acompanhar, acolher ela, ensinar o que é certo, isso não vai acontecer. Ela vai levar a gestação de maneira tranquila, né? Vai ter o filho dela de maneira tranquila e vai ter de maneira saudável, entendeu? Sem que aconteça nada, nem com ela, psicologicamente, muito menos com a criança, entendeu? Então, está aí o nosso cuidado, a importância do cuidado, né, nosso com a gestante. Aí, agora a gente vai entender agora como é que funciona, né, essa assistência através da consulta de enfermagem. Existe, galera, consulta de enfermagem, para quem não sabe, tá? Existe um enfermeiro, ele atende, assim como um médico, em seu consultório. Entendeu? Claro que não serão vocês que vão estar realizando essa consulta de enfermagem, mas é de extrema importância vocês saberem que existe essa consulta de enfermagem justamente para poder orientar os seus pacientes, a sua família, qualquer conhecido seu, né, desde que essa gestante precise de cuidados. Então, se você sabe que existe esse acompanhamento de pré-natal com o enfermeiro, você, né, vai estar sabendo informar, né, e trazer essas gestantes, né, essas pessoas para poder ter o acompanhamento adequado com a enfermeira. E lá nessa consulta de enfermagem, o profissional vai estar realizando o acompanhamento, né, do crescimento, do desenvolvimento do neném, desde o início da gestação, né? Lá a gente vai estar realizando a ausculta dos batimentos cardíacos fetais, que, né, os batimentos do coraçãozinho do neném, se já está ok, se já está batendo, né, vai estar acompanhando o aumento do peso dessa gestante, né, porque tem gestantes que são obesas, então vai ter que ter, né, esse cuidado da alimentação dela. Vai acompanhar também, tem gestantes que literalmente dobram de peso na gestação, então se ela tiver acompanhamento adequado, né, do que comer, né, da suplementação alimentar, vitamínica, tudo isso vai ser evitado, tudo isso vai ser acompanhado e tratado. Lá também a gente acompanha, né, média altura uterina, faz o cálculo da idade gestacional do neném, faz o cálculo da data prevista para o parto, entendeu? De quando o neném vai nascer, de acordo, né, com a ultrassom, de acordo com a data da última menstruação dela, né? Se essa mulher nunca fez um preventivo, ela também vai, né, poder estar realizando esse preventivo e vai estar realizando, né, ver se ela tem alguma infecção ou algum corrimento anormal, vai estar acontecendo essa identificação nessa consulta de enfermagem, né. Lá também ela faz testes rápidos, né, que são testes que fazem para identificar se essa mulher tem HIV, sífilis, hepatite B, entendeu? Esses testes são bem simples. Para quem não conhece, toda unidade de saúde fornece pelo SUS esses testes. Como é que acontece o teste? Fura a pontinha do seu dedo como se você fosse olhar a glicose e colhe uma pequena quantidade de sangue do seu dedo, coloca lá no testezinho e lá vai dizer se vai dar positivo ou negativo para essas doenças que eu citei. É bem simples.
Qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode procurar a unidade e se informar e agendar um teste rápido, entendeu? Mas tem pessoas que nunca fez, tem pessoas que, através do teste rápido, as gestantes no caso, né, descobre que tem certas doenças e nem faz ideia que tinha, porque não sente nada, entendeu? Vai descobrir no teste rápido. E às vezes essas doenças que a mulher leva no decorrer da vida, tipo uma hepatite ou um HIV, são doenças que às vezes ela não pode estar sentindo nada, mas que se ela não fizer isso antes, na hora do parto, ela pode acontecer um parto prematuro, ela pode passar essa doença para a criança, se ela não for tratada, entendeu? Então, assim, de extrema importância ela tá fazendo esse acompanhamento, né, com esse profissional. Lá também, né, nesse acompanhamento, a gente vai estar avaliando os riscos, né, de diabetes, de hipertensão que ela vai ter, né, que ela pode estar desenvolvendo no decorrer também da gestação, fatores genéticos, né, que pode colaborar para essa mulher vir a desenvolver esse tipo de doença durante a gestação ou depois da gestação. Então lá ela vai receber, né, todo esse suporte de orientação, né, de prevenção como um todo. Lá também, na consulta, a gente disponibiliza, né, realiza suplementação de ferro, de ácido fólico, solicita exame, hemograma, avalia a glicemia dela, faz, né, ultrassonografia obstétrica. Claro que não são os enfermeiros que vão fazer a ultrassonografia obstétrica, mas eles vão estar, né, solicitando para ver como é que está o bebezinho, urocultura, realiza, né, uma bateria de exames que é realizado com essa gestante, né, vai ser feito nessa consulta de pré-natal, entendeu? Então, né, mais uma vez ressaltando o tamanho da importância de uma gestante realizar uma consulta de pré-natal. Claro que, graças a Deus, hoje em dia a maioria das mulheres, a maioria das gestantes descobre que estão grávidas, né, já corre logo, procuram suporte, seja ele da ginecologista, seja ele de uma enfermeira, mas já procura e já faz o acompanhamento, né? Mas ainda existem mulheres que são leigas, né? Mulheres que às vezes moram na roça, têm uma certa dificuldade, né, de estar procurando serviço de saúde, então às vezes ela nem sabe que existe esse tipo de suporte, né? Assim, índio pare lá na roça mesmo, ganha não sei quantos meninos e tá ok, mas assim, lá tá ok, graças a Deus que ainda não aconteceu, né, com eles no caso, graças a Deus não aconteceu uma coisa pior, mas pode acontecer, sim, pode acontecer, mas quanto melhor a gente, né, evitar, é melhor pra gente, é melhor pra essa gestante. Então a gente podendo evitar, se tem um acompanhamento para isso, para evitar uma doença tanto no feto, tanto na mãe, entendeu? A gente realizando a consulta, a gente consegue identificar antes e tratar antes, entendeu? Do que deixar uma bola de neve, né, acontecer, às vezes via óbito materno e óbito neonatal, que não é o que a gente quer que aconteça. Aí aqui eu coloquei uma curiosidade para vocês, caso alguém, né, tenha dúvida, que todo conhecimento nunca é demais, né? Que tem como a gente calcular a idade gestacional, a idade do nosso bebê em semanas, entendeu? E tem como também você calcular a data prevista do parto, ou seja, quando esse neném vai estar nascendo, entendeu? Mas quem realiza esse processo, esse procedimento, é o médico ou o enfermeiro, ele que vai acompanhar você no pré-natal, ele faz isso. Ele faz esse cálculo. Mas caso alguém queira saber, né, por curiosidade, não é obrigatório você saber, pode me chamar, tá? Eu não vou estar passando isso para vocês aqui por vídeo, porque o vídeo vai ficar muito grande, né? Até eu explicar como é que vai acontecer esse cálculo para descobrir a idade gestacional e a data prevista do parto, né? O vídeo fica muito grande. Mas quem tiver curiosidade pode me chamar, né, no WhatsApp aí, que eu vou estar ensinando vocês como é que faz. É bem bacana, né? Às vezes tem uma mamãe no grupo, às vezes tem alguém que queira ser mãe futuramente, ou às vezes tem alguém, né, que só por curiosidade quer saber como é que funciona, como é que, né, para saber a idade gestacional do neném sozinha. Mas é bacana. Aí, galera, a gente agora vai estar falando sobre os desconfortos, os principais desconfortos que acontecem, né, na gestação, que é comum, entendeu? Acontecer na maioria das mulheres.
né? Claro que tem mulheres que não sentem nada, tem umas mulheres abençoadas que não sentem nada na gestação e na hora de nascer saem igual um quiabo. Nossa, maravilhosa, perfeito. Acho que toda mulher queria ter uma gestação dessa, né? De não sentir nada e ter um parto assim bem tranquilo. Mas, infelizmente, a maioria delas sente bastante desconforto, entendeu? E eu vou citar alguns para vocês aqui, para vocês terem noção, né, de como é, quem já foi mãe aí sabe desses sintomas, quem já foi mãe já vai falar, eu já senti muito vômito, eu já senti muito disso, mas quem não foi ainda, né, não é querendo botar medo, mas são sintomas que realmente vão acontecer, porque no corpo da mulher vai estar passando por uma série de transformações, tanto física, tanto emocional e tanto hormonal, né? Então aqui eu citei, eu gosto de usar muito termos técnicos, galera, porque vocês são profissionais de saúde, então é de extrema importância vocês saberem utilizar termos técnicos, porque tanto para vocês realizarem uma evolução, tanto para vocês entenderem uma conversa dentro de um hospital, de um médico, com um enfermeiro, para vocês, né, não olhar para a cara deles assim e falar, nossa, o que esse povo tá falando? Eu não sei nem o que é isso, entendeu? Então, eu gosto de citar, na realidade, eu quero muito, eu vou colocar muito termo técnico na prova, então os termos que eu vou estar falando aqui, eu vou explicar cada um para vocês entenderem e, se possível, utilizarem para a vida de vocês, tá? Aí eu coloquei aqui, né, a polaciúria. O que é polaciúria? Alguém já ouviu falar o que é polaciúria? Polaciúria é aquela micção frequente, aquela vontade de fazer xixi toda hora, né? Ela sente também muita fadiga todo mundo sabe o que é. Vômitos também, todo mundo sabe o que é, né? De estar vomitando toda hora, justamente, né, por conta da acidez estomacal, às vezes um alimento, né, não cai bem nela. Mas a mulher gestante, ela sente muitos vômitos, né? Dorsalgia são dores. Veias varicosas são varizes que vão, né, pode estar aparecendo, principalmente nos membros inferiores da mulher, tá? Bem comum. Hemorroidas também, constipação também. Constipação, para quem não sabe, é a mulher ficar com o intestino preso, não evacuar, entendeu? Toda hora, ter mais dificuldade de ir ao banheiro. Constipada. Tem a pirose. O que é pirose? Pirose é aquela azia, né? Aquela queimação no esôfago, que muitas mulheres sentem também, né? Inclusive, vem acompanhado de vômito às vezes. E contrações. Contrações são aquelas leves cólicas. Toda mulher aí, né, que já teve sua menstruação ou que menstrua ainda, sabe o que é uma cólica. Então, aquelas dorzinhas que ficam no pé da barriga, entendeu? Vou usar esse termo, no pé da barriga. No caso da gestante, elas também, é comum ela sentir esse tipo de dor. Aí, na hora do parto, essa cólica aumenta, é um negócio assim que não é de Deus. Só quem teve parto normal sabe dizer como é que é uma contração forte de um trabalho de parto. Excesso de sono, pode ter certeza, ela fica muito sonolenta, fica ali toda letárgica. Eu, por exemplo, na minha gestação, dormi o dia inteiro, né? Batimentos acelerados, o coraçãozinho dela às vezes pode dar aquela acelerada, perda do libido. Isso é muito comum, tá, galera? Muitas mulheres chegam na gestação, ela perde realmente o interesse sexual. Muitos casamentos ficam abalados por conta disso, né? A mulher engravida, se toma nojo até da cara do marido. É comum isso acontecer, tá? Oscilação do humor, mesma hora que ela tá feliz, ela vai estar triste. Então imagina aí, você passar 9 meses aí, 40 semanas de TPM. Não é legal, tá? Porque você fica muito triste, às vezes você fica alegre demais, você fica eufórica, às vezes você fica deprimida. Então, assim, você passa esse tempo todo de TPM, seus hormônios ficam oscilando direto, então não é legal você estar tendo. Mas, né, não são todas as mulheres. Aí vem as estrias, vem manchas, tem mulheres que desenvolvem estria por conta do esticamento da pele, o estiramento da pele, acontece que essa pele, ela se rompe e vai desenvolver estrias, né? E tem as manchas, que são as manchas que acontecem no rosto, tem mulheres que adquirem essas manchas, né? E não tem mais volta. Estria e esse tipo de mancha de gestação, a maioria das vezes não tem jeito, né? Nasceu, fica ali o resto da sua vida. Mas esses são os principais sintomas, gente, assim, que acontecem na gestação, que pode acontecer de chegar uma gestante para você, só porque você é um profissional da saúde, vai chegar para você, eu tô morrendo, porque eu tô mijando toda hora, eu tô fadigada, eu tô com vômito, e você vai saber acalmar ela, porque você sabe que isso são sintomas comuns da gestação, entendeu? Não vai endoidar ela, meu Deus, tá vomitando, tá morrendo, entendeu? Não é assim.
uns sintomas comuns são esses. Claro que se ela tiver um sangramento também não é normal, mas acontece. Aí já é um caso médico, aí é uma preocupação maior, entendeu? Mas esses casos aí, tá constipada, tá com pirose, entendeu? São coisas que realmente era gravidez. Então vocês estão aptos para poder acalmar ela, porque você sabe que é comum. E nós, como uma equipe de enfermagem, né, sempre devemos estar preparados para acolher essa gestante, preparados para ensinar essa gestante, seja ela, né, de qual for, independente da idade, da faixa etária dela. Pode ser uma menina de 12 anos e pode ser uma senhora de 65 que esteja grávida, né? Informação nunca é demais. Então, assim, cabe à nossa equipe, a equipe de enfermagem como um todo, fornecer informações, fornecer palestras, orientar, ensinar, né, e abordar, mostrar para elas maneiras de prevenir doenças, incentivando o cuidado, né, mostrando cuidado com o bebezinho. Porque, galera, ninguém nasce sabendo. Às vezes você acha assim, professora, todo mundo sabe parir, a mulher soube engravidar, sabe parir, sabe... Não sabe, entendeu? A gente acha que é uma coisa muito óbvia, mas não é sempre assim. Tem pessoas que realmente não sabem, tem pessoas que não sabem nem o que é uma gestação direito. Só vai saber quando tá grávida. Vamos supor o exemplo da menininha aí de 12 anos. Tipo, mal descobriu que é relação sexual, aí de repente já aparece aquela barrigona e já tem menino para cuidar. Então, assim, nós profissionais de saúde devemos sempre estar muito capacitados para poder acolher, para poder abordar essas pessoas, né? E principalmente ensinar como lidar com essa situação, né? Muitas pessoas usam até, falam assim que o enfermeiro, ele é tudo, ele é psicólogo, ele é nutricionista, ele é enfermeiro, ele cuida, ele aborda, né, de uma maneira geral, né? Como a gente trabalha com prevenção e com cuidado, a gente tem que ter um pouquinho de tudo para poder ensinar, para poder orientar da forma correta. Aí eu coloquei aqui as principais atribuições de um técnico de enfermagem, o que ele deve saber, né, o que ele deve fazer, né, com assistência, com a mulher gestante, né, nessa assistência como um todo. Então, eu coloquei tópicos aqui, os principais tópicos que a gente, né, mais conhece. Eu coloquei aqui, orientar as mulheres e sua família sobre a importância do pré-natal, amamentação e vacinação, tá? Orientação, sempre. Primeira coisa que vocês vão atuar é na orientação. Orientação da amamentação, da vacinação. Como é que tá mamando direitinho, tá saindo leite? Porque tem mulheres que pariu o menino, bota o menino no peito. Realmente, quando a mulher acaba de parir, não vai sair aquele montoeiro de leite. Se ela for uma mulher primípara, o que é a mulher primípara? É a mulher marinheira de primeira viagem, que está tendo, né, o primeiro filho. É muito improvável, a maioria delas é muito improvável que elas saiam dando leite assim. Tem mulheres que acontece, ótimo, mas tem mulheres que têm muita dificuldade de sair, não sabe nem a quantidade que tem que sair, e é muito comum sair pouco leite, que é aquele colostro, aquela aguinhazinha clarinha, que todo mundo fala que aquilo ali não é leite, que não presta, que não sustenta, mas aquilo é extremamente importante para o neném. Eu não vou estar entrando a fundo nessa questão de aleitamento, que a gente vai estar falando sobre aleitamento mais pra frente. Eu vou explicar o aleitamento materno como um todo, né, que não é simplesmente botar um menino no peito e deixar mamar lá, não, né? Tem os tipos de leite, tipo de apega correta, e a gente vai estar falando mais à frente, entendeu? Mas a gente tem que orientar a amamentação, ensinar, orientar quanto à vacinação, até que tem muitas mãezinhas que são bem certinhas quanto às datas das vacinas, os aprazamentos, mas também tem mães que não tá nem ligando com nada, né? Acha assim, meu avô nunca foi vacinado e tá vivo até hoje. Ótimo, seu avô viveu naquela época, entendeu? Seu avô viveu antigamente. A gente não tá vivendo antigamente, a gente nasceu em outros tempos, a gente nasceu no século, né, que tem muita doença diferente, tem muita coisa diferente, muita coisa mudada. Então as coisas não são como antigamente. A gente verifica, né, realiza o cadastro das gestantes no CIS pré-natal. O que é CIS pré-natal? Isso é uma ficha, né, que a gente manda, onde é realizado todo o acompanhamento com a gestante, peso, data da menstruação. Isso é simplesmente uma fichinha. A gente confere informações preenchidas no cartão da gestante, né, que a gestante, toda gestante tem um cartão
como se fosse um cartão de vacina, onde toda a consulta dela é colocado ali, o peso dela, os dados da ultrassom, vacinas, exames que foi realizado nela, teste rápido, tudo é colocado ali, né? Até qualquer doença que ela tenha desenvolvido, que ela já tinha antes, também é colocado ali, e é feito o acompanhamento nesse cartão de vacina dela, né? Vocês também fornecem medicação para a gestante, né, com receita, assim como os medicamentos padronizados para o programa de pré-natal, sulfato ferroso, né, ácido fólico, que geralmente são 2 suplementos vitamínicos que são passados para essa gestante tomar durante a gestação, né? Então vocês têm que ter noção de que é utilizado isso no pré-natal. Quando chegar uma gestante lá pedindo sulfato ferroso e ácido fólico, né, vocês sabem que foi um enfermeiro ou um médico que receitou para ela, para finalidade, né, de uma boa formação para o neném ou suplementação de ferro para a gestante, porque a maioria das gestantes pode desenvolver anemia, né? Então já coloca o sulfato ferroso aí, muitas das vezes para prevenir ou já para tratar uma suposta anemia. Vocês também aplicam vacinas, galera, tá? Tem muitos técnicos de enfermagem que vão para a sala de vacina, né? Vai chegar gestante lá querendo vacina. Então, assim, claro que a gente vai estudar isso mais para frente também, as vacinas de cada faixa etária. Então, vocês devem saber quais vacinas são indicadas para gestante, quais vacinas gestantes também não devem tomar de forma alguma. E principalmente atividades educativas, né, que vocês vão estar utilizando, que às vezes tem reunião de gestante, eu tô falando isso em âmbito de PSF, tá? Tem reunião de gestantes, tem reuniões individuais, né? Vocês podem fazer dinâmicas com ela, troca de informações, onde junta todas as gestantes do PSF, né? Elas podem sentar, fazer um bate-papo, trocar experiências, é bem bacana. E, né, se você tiver algum conhecimento com uma gestante que já esteja fazendo um acompanhamento, né, do pré-natal na unidade de saúde que você vai estar trabalhando, você também vai estar bem capacitado para identificar algum sinal diferente nessa gestante e poder estar sinalizando o enfermeiro, tipo, enfermeiro, tá acontecendo isso, fulano tá com muito vômito, fulano tá com muita dor, tá com pirose, né, o que eu faço? Você pode pedir orientação, você pode orientar ela a procurar o enfermeiro ou o médico, enfim, você vai estar capacitado, né, para informar, dar informação, sempre, né, identificar também situações de risco para essa gestante, o que pode deixar ela vulnerabilizada, né? O que é a situação de risco para uma gestante? Essa gestante trabalha na roça, capinando quintal, subindo morro. Isso é uma situação de risco para a gestante. Entendeu? Essa gestante, ela é casada com um marido extremamente violento, que ele bate nela todo dia, pica o chute na barriga dela. Isso é um sinal de risco para essa gestante. Entendeu? Então, você sabe identificar esse tipo de coisa, a gente consegue tomar, né, decisões mediante as tais circunstâncias. Né? É interessante também a gente sempre estar lembrando sobre a periodicidade das consultas, porque toda gestante tem um calendário de consultas que ela deve seguir, né? Que no início da gestação, essas consultas, né, são mensais. Já no finalzinho, são consultas quinzenais. Bem no finalzinho, já nos dias de parir, essas consultas são semanais. Né? Então é sempre importante lembrar elas, para elas não esquecer de sempre na consulta, não faltar a consulta, porque, né, cada consulta é uma coisinha diferente pra gente olhar, uma coisinha diferente, né, para tratar, orientar. Então é bem bacana a gente tá frisando isso com as gestantes, né, sobre as consultas, né, de pré-natal dela. Tem também visita domiciliar, que a gente realiza, né, o técnico também faz parte dessa visita, ele vai lá, né, tem o acompanhamento no puerpério, que a gente também vai estar falando sobre o puerpério mais à frente. Essas visitas domiciliares é realizada pelo enfermeiro, pelo médico. O técnico de enfermagem também faz parte desse tipo de visita, né? O que é puerpério, professora? O puerpério é aquele período após a gestação. A mulher pariu, ela é uma puérpera. Até 40 dias depois, né, ela continua sendo uma puérpera. Então, o período puerperal é esse, após a gestação. Após o nascimento do neném, né? Aí a gente também acompanha o processo de aleitamento, a gente, né, já pode começar a orientar sobre o planejamento familiar, se ela já quer ter outro filho logo, ou se ela não quer mais ter filho, sobre os métodos contraceptivos, a gente sempre vai estar orientando ela quanto a isso. E então, resumindo, né, esse processo de pré-natal, a gente
Nós profissionais de saúde sempre atuamos com medidas preventivas, né? Sempre, sempre. A enfermagem ela atua como medida preventiva. Então, o pré-natal é uma medida preventiva. A gente acompanha tudo antes para garantir uma qualidade no nascimento, né, dessa criança, uma qualidade de vida após o nascimento, durante a gestação, tanto para a mãe quanto para o bebê. Entendeu? Então, por isso que é extremamente importante o acompanhamento do pré-natal, tá bom? Galera, eu tentei resumir essa aula o máximo que eu pude, tá? Eu sei que é bem chatinho ficar assistindo aí 1 hora de aula, né? Mas infelizmente esse assunto tem muito detalhe para ser passado para vocês e eu sei que a gente está em momentos difíceis, né? Com toda essa pandemia mundial aí. Eu espero que a gente volte, né, em sala de aula o mais rápido possível para poder explicar, às vezes, melhor as nossas aulas. Eu sei que tem alunos que questionam, professor, o vídeo está muito grande. Sim, mas eu não posso passar um conteúdo para vocês pela metade. Eu não posso simplesmente jogar um conteúdo de 15 minutos aqui e resumir tudo isso, entendeu? Por partes, em 15 minutos, porque não dá, infelizmente, né? Mas eu tentei o máximo reduzir o vídeo, mas dá para vocês conseguirem, né, compreender, né? Eu vou tentar sempre fazer assim, reduzir ele ao máximo que eu puder, mas eu não posso deixar de passar a informação adequada para vocês, porque eu preciso formar profissionais, né? Eu não preciso simplesmente formar um técnico de enfermagem qualquer, jogar solto lá que ele não sabe nada na assistência de pré-natal, entendeu? Nada sobre a saúde da mulher. Então, espero que vocês, né, compreendam aí o tamanho do vídeo. E por hoje é só. Abraços e beijos.